A nossa história de hoje, ela tem uma linha do tempo. Eu não vou falar a linha do tempo toda, mas pelo menos o básico que nos interessa, a gente vai tentar mostrar aqui para vocês. Vejam vocês, a cidade de Jerusalém, ela, lá pelos anos de 1800 a.C., entre 2000 e 1800 a.C., na época de Abraão, é o primeiro momento, a primeira vez que a gente ouve falar dessa cidade, por causa de Melquisedeque, que era sacerdote e rei em Salém. A história, a arqueologia e nem a história bíblica não consegue apontar o momento em que a cidade de Salém foi tomada pelos jebuseus. Mas o fato é que, antes de ser tomada pelos jebuseus, Melquisedeque estava lá. A tradição judaica, ela afirma que esse Melquisedeque, que pegou o dízimo de Abraão, que recebeu o dízimo de Abraão, ele poderia ser o próprio Sem, filho de Noé, que, segundo a datação da genealogia, isso é muito provável, porque na época Sem ainda estava vivo. O tempo de vida que Sem levou, dentro da cronologia bíblica, contempla o período até Jacó, entendeu? Até o período em que Jacó viveu, Sem estava vivo ainda. Então, é muito provável que ele tenha sido esse sumo sacerdote em Salém, que pegou o dízimo de Abraão. Mas isso é de acordo com a tradição judaica. A gente não pode afirmar com todas as letras, né, que Sem fosse Melquisedeque. Mas, independente de ser de Melquisedeque ser Sem ou não, o fato é que Melquisedeque aparece na história em Salém, pegando o dízimo de Abraão, nessa ocasião, e este é o ponto inicial da nossa linha do tempo com relação à cidade de Jerusalém, onde ficava próxima do Monte Moriá. Agora veja, mais tarde, vê que coisa interessante, mais tarde nós encontramos o próprio Abraão no capítulo, essa história de Melquisedeque é no capítulo de Gênesis 14, verso 18. Em Gênesis 14, verso 18, Abraão e Melquisedeque se encontram. Quando você chega no capítulo 22, aí lá você descobre que Abraão apresenta seu único filho, Isaque, para Deus, em sacrifício, no Monte Moriá. Para Abraão chegar até o Monte Moriá, ele teve, provavelmente, que se aproximar da cidade onde Melquisedeque morava. Mas a gente sabe que não é a primeira vez que ele vai até ali. Por quê? Porque quando Melquisedeque vai até Abraão, é muito provável que eles já se conheciam antes. E daí Abraão vai até Melquisedeque apresentar dádivas e se congratular com ele, festejar o sucesso que ele teve na batalha. Muito provavelmente, aqueles reis que Abraão venceu atrapalhavam o povo e a vida de Melquisedeque, e ele foi se confraternizar com ele. Então, é muito provável que eles já se conheciam antes. E é realmente provável que já se conheciam, caso fosse realmente tataravô de Abraão, né? Ele tinha realmente que conhecer a família dele, né? E Sem seria, como é que se diz, algo especial, espetacular, eles se conhecerem antecipadamente. Mas isso é só teoria. Mas o fato é que, depois desse encontro com Melquisedeque, Abraão tem um encontro com Deus, e pelo fato dele estar muito afeiçoado a Isaac, e querer que Isaac, é como se Isaac fosse mais importante para ele do que Deus, Deus sentiu ciúme e tentou colocar Abraão à prova para saber qual é o caso, né? O que é que estava acontecendo realmente no coração dele. E Abraão é levado por Deus até o Monte Moriá. Esse é o primeiro momento
em que o Monte Moriá se torna em um palco de um desafio. O fato de Abraão ter obedecido a Deus e ido até ali faz toda a diferença em nossa história. Olha o que diz o texto de Gênesis 22, verso 2. Olha como diz lá o texto. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22, verso 2. Então, esse é o primeiro momento em que o Monte Moriá é o local de desafio entre o homem e Deus, no caso, Abraão e Isaque. A maioria das pessoas, quando narra a história de Abraão e Isaque, e Abraão sacrificando Isaque no Monte Moriá, no altar de sacrifício, eles olham somente para Abraão como pai da fé e não enxergam Isaque como filho da fé. Mas Isaque já era jovem, era forte, poderia simplesmente se desvencilhar de Abraão e ir embora. Mas ele sacou tudo o que estava acontecendo. Ele tinha o fogo, tinha a lenha, mas não tinha o cordeiro. Tinha as pedras do altar, tinha a montanha, tinha tudo ali, mas não tinha o cordeiro. Daí, Isaque começa a arguir Abraão, e Abraão desconversa. Mas quando chega na hora do vamos ver, ele declara tudo para o filho. O filho de profecia comenta que Isaque, ele entende o que está acontecendo, ele já conhecia o plano da redenção, e é muito provável que Isaque tenha pensado ser ele aquele que iria redimir o mundo com o seu sacrifício. Entende? O descendente da mulher que destruiria a serpente na cabeça. E se fosse necessário que a vida dele fosse usada para poder causar esse efeito no mundo e no universo, ele estava disposto a ser sacrificado. E ele então se submete a Abraão para que aquilo acontecesse. E isso foi um grande e poderoso desafio. Só que esse dia, que era um desafio para tanto para Abraão quanto para Isaque, poderia ter se tornado um dia de juízo contra Abraão, caso ele desistisse de sacrificar o seu filho. Entendeu? Porque ele se comprometeu com Deus para isso. E na hora que ele levanta o cutelo para matar Isaque, nessa hora, o anjo de Deus, que é o próprio Cristo, segura a mão de Abraão e diz: pare, Abraão, não precisa você matar o seu filho, seu único filho. Olhe para o lado, tem um cordeiro ali do lado. E Abraão olhou para o lado e lá estava o cordeiro. Ele desata Isaque e junto com o filho pegam o animal, colocam sobre o altar, e aí então o animal é sacrificado no lugar de Isaque. E também por Abraão, o animal que representava o que Cristo ainda estava por fazer no futuro à frente. Então, pela primeira vez, o Monte Moriá ele é utilizado como um palco de desafio e juízo. E o desafio foi aceito, o sacrifício foi realizado literalmente, porque espiritualmente Abraão realmente matou Isaque. Ele pensou em fazer exatamente isso, só não cometeu o sacrifício porque Deus impediu, mas ele teve a intenção de fazer, teve a motivação de fazer, ele confiou em Deus para fazer, entendeu? Então esse foi o primeiro momento. O segundo momento, você pode me acompanhar em 2 Samuel 24:16. Eu comecei a linha do tempo e parei. Quando vocês procuram aí 2 Samuel 24, verso 16, eu vou dar continuidade na linha do tempo. Nós vimos Abraão e Melquisedeque, no ano de 1800, em Salém. Melquisedeque sai de Salém, vai até Abraão, então se congratula com eles. Mas depois disso, o povo sai do Egito, Josué consegue chegar na região de Canaã, mas nessa época, os jebuseus já haviam tomado o local, Melquisedeque não existia mais, o povo com quem ele viveu provavelmente também não existia mais ali naquela região, tudo praticamente havia sido tomado pelos jebuseus. Só que o que ocorre? Josué conviveu com esse povo, não os dispersou dali. O período dos juízes inteiro passou e também ninguém os retirou dali. A época de Saul também passou e Saul não os retirou dali. Eles tinham uma fortaleza inexpugnável, então não tinha como passar e ninguém tentou retirá-los dali.
Só no período de Davi, que Davi vai e enfrenta os jebuseus, que haviam dito que eles eram coxos e cegos, não iam conseguir chegar e tomar a cidade. Mas Davi acaba conquistando a cidade e dá o nome de Jerusalém. De Salém passa a ser Jerusalém. Então, Davi faz a diferença naquela localidade. Só que a região que os jebuseus estavam, que Davi tomou, ficava abaixo do Monte Moriá. O Monte Moriá estava mais adiante e acima, e aqui embaixo estavam os jebuseus e a fortaleza deles que Davi havia tomado. Quando Davi está no poder, aí então ocorre o que aconteceu aqui no capítulo 22, cadê? No capítulo 24 de 2 Samuel, no verso 16, que a gente vai ler daqui a pouco, segura aí. Mas logo depois que Davi conquista, que se transforma em uma grande, poderosa cidade, aquela coisa toda, o período passa, o povo se revolta contra Deus, o povo de Israel já havia sido levado cativo e para o exílio pelos assírios, e daí então vem Nabucodonosor e leva os judeus de Jerusalém, destrói tudo, destrói o templo, destrói tudo, e leva-os para o cativeiro de 70 anos. Depois, no período dos persas, eles retornam para Jerusalém e reconstroem a cidade, o templo, os muros, a cidade, repovoam Jerusalém e por lá ficam. Mas aí, então, vem o período dos gregos, eles continuam por lá. Vem o período dos asmoneus, com João Hircano, que tenta fazer um levante contra os que estavam tentando mantê-los sobre sua jurisdição, no caso, entre os gregos e os romanos, e aí chega finalmente Pompeu, que toma de uma vez por todas de João Hircano a província da Judéia. Só que eles colocam Herodes como governador deles, e Herodes não era nem judeu, ele era um idomeu. Até que finalmente chega o ano 70 depois de Cristo, e Tito Vespasiano destrói toda a cidade de Jerusalém pela segunda vez. Novamente, a cidade toda destruída. Como eles tentam retornar para a cidade, o Adriano, que é imperador romano, ele constrói um templo chamado Capitolina e batiza o local de Filistina, que hoje é conhecido como Palestina, entendeu? Aquela região ali próxima de Jerusalém. Só que ascende ao poder Maomé, e ele consegue ocupar aquela área. E como acabaram dizendo que Maomé esteve ali e subiu ao céu dali, ou coisa parecida, a área do templo, que estava totalmente destruída, acaba sendo reconstruída pelos turcos otomanos, após Maomé, que estavam vinculados ao islamismo, eram muçulmanos. E aí, com isso, eles constroem aquilo que nós temos lá hoje, que é aquela pedra da rocha, esqueci o nome correto, mas o monumento que está lá agora é uma mesquita, onde a adoração que é feita para Maomé e para lá, entendeu? Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Nós sabemos que a ONU se reuniu há alguns anos atrás e conseguiu fazer com que os judeus retornassem para Israel, onde estão hoje. Eles conseguiram reconquistar boa parte da cidade, mas bem no centro dela, onde deveria ser a sua capital, Jerusalém, está essa mesquita, que não pôde ser retirada por um acordo de cavalheiros. De modo que os judeus estão lá de volta, mas não tem templo, não tem onde adorar, entendeu? Porque o local da adoração foi tomada. O local da adoração foi o mesmo lugar onde Abraão esteve para sacrificar Isaac e Deus não permitiu. Também é o mesmo lugar que foi palco do que nós vamos ler agora em 2 Samuel, capítulo 24, verso 16. Olha o que acontece, olha o que está lá em 2 Samuel 24, verso 16. Alguém aí encontrou? Se quiser, pode ler. 2 Samuel 24, verso 16. Pode ler, gente. Já achou? Pode ler. Quem é que vai me ajudar aí na leitura? Estou esperando. Alguém?
Foram pegos de surpresa, né? Já vi que vai sobrar para mim fazer essa leitura. Muito bonito para vocês. Olha o que diz lá, 2 Samuel 24, verso 16. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo, que era o próprio Cristo, que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a tua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Veja você que naquele mesmo dia, quando o anjo estava na eira de Araúna, no Jebuseu, veio Gade, isso no verso 18, viu? 2 Samuel 24, verso 18 ainda. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E aí o rei vai para a eira de Araúna, a pedido do próprio Deus, né, através do profeta Gade. E em 2 Samuel 24, verso 24, olha o que acontece. Porém, o rei disse a Araúna, o rei foi lá, né, com toda a sua comitiva, chegou lá para comprar o local. E Araúna não parecia querer vender. Mas aí então o rei disse para Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Percebeu? 2 Samuel 24, 24. Então, como é que se diz? Davi comprou a eira de Araúna, onde o anjo de Deus havia parado. Por quê? Lembra que Davi fez um censo em Israel, e aí Deus não aprovou, e quando ele caiu em si, Deus disse que para ele escolher entre 3 coisas: ser perseguido pelos inimigos, e a última coisa seria uma praga. E aí ele escolheu cair na mão do Senhor, que seria a praga. E daí, quando a praga começou, ele começou a orar a Deus e dizer para Deus: por favor, Senhor, não faz isso com o povo, faz que caia somente sobre mim, o povo não tem culpa pelos meus erros, pelo meu pecado. E aí, quando Deus resolveu parar, o anjo dele foi visto no Monte Moriá, entendeu? Que é a eira de Araúna, é um outro nome para a eira de Araúna. E Araúna era jebuseu e morava ali naquela localidade. Apesar de Davi tomar a fortificação e etc e tal, mas me parece que Araúna tinha ainda amizade com o povo de Israel. E ele provavelmente deve ter se tornado israelita ou judeu. Mas o fato é que Araúna acabou vendendo aquela área do platô da eira, que pertencia a ele, que também já era conhecido como Monte Moriá, pegou aquele platô e vendeu para Davi. Davi compra e então sacrifica naquele local. Veja você, o primeiro sacrifício naquele local foi feito por Abraão. E o segundo sacrifício agora está sendo feito por Davi. No caso de Abraão, foi feito sacrifício e Isaac não precisou ser sacrificado. Agora, no caso de Davi, o sacrifício foi feito para que a praga cessasse de sobre o povo. Entendeu? E aí, quando Davi está sacrificando, a praga também cessa sobre Israel. A praga termina, para, entendeu? Porque o sacrifício foi aceito e os pecados dele e do povo também foram perdoados, entendeu? Então, aquele local já era um local sagrado desde a época de Abraão. E agora é a presença do próprio Cristo que está ali sobre a montanha. E por conta disso, é pedido que eles fizessem um sacrifício, e Davi assim cumpriu a missão. Qual era o desafio de Davi e juízo? O desafio de Davi era responder pelos seus atos. E Deus aceitou seu pedido de perdão através daquele sacrifício. Percebe? Então, o Monte Moriá foi palco de coisas assim grandiosas. Agora veja, a última passagem está em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Se é que é a última passagem, né? Começou Salomão a edificar a casa do Senhor. 2 Crônicas 3, verso 1. Olha o que diz lá. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Araúna, ou Ornã. Percebeu? Então, aquele local foi designado por Davi para Salomão construir o templo do Senhor. Mas, na realidade, foi designado pelo próprio Deus
parar ali e mandar Davi construir o altar de sacrifício. A área do altar de sacrifício se transformou no futuro à frente, no templo de Deus dentro de Jerusalém. E olha que anteriormente Deus já havia dito para Moisés e depois para Josué que quando e também para Arão que quando o povo chegasse na terra da promessa, eles deveriam, como é que se diz, eles deveriam ter um local para a sua habitação, onde ele deveria adorar. O povo que foi escolhido para ser rei em Israel. Diga, Célia. Está falando alguma coisa comigo, Célia? Ah, tá. Foi alguma coisa que aconteceu aí. Eu não pensei que fosse comigo. Tudo bem. Então, veja vocês. Aquele local, na era de Araúna, que era o Monte Moriá, foi palco de coisas assim incríveis para o povo de Deus que nos serve até o dia de hoje. Mas o fato de Salomão construir o templo de Deus ali, pelo fato de Deus já ter dito que quando o povo estivesse na terra que ele havia escolhido, deveria adorá-lo, agora a história muda completamente de figura. Vejam vocês que o livro de Zacarias, se eu não me engano, o livro de Zacarias lá diz que esse platô onde foi construído o templo de Deus, esse platô será aplanado para receber a cidade santa após os 1000 anos. Veja que coisa. Então, essa área onde está a construção, a mesquita feita, a pedra, o Domo da Rocha, aliás, esse é o nome correto, o Domo da Rocha, onde está o Domo da Rocha, tudo isso aí, aquilo ali vai ser destruído. O povo hoje, protestantes, judeus e muitos cristãos, equivocadamente, eles acreditam que essa área vai haver alguma coisa, um grande acontecimento ainda nos dias atuais, nos dias de hoje. Só que não há nada para acontecer naquele local. O que está para acontecer é com o povo judeu que deverá se converter a Cristo e aceitá-lo como seu Salvador para ser salvo por ele. Paulo dá essa profecia. Paulo afirma com todas as letras que no futuro próximo, o povo judeu, as pessoas dos judeus que aceitassem a Cristo como seu Salvador, eles também seriam enxertados na videira, já que eles fazem parte da videira, porque Jesus é judeu, entendeu? Jesus nasceu dentro do povo judeu, e Jesus é a videira. Jesus é a videira e o povo judeu são os ramos. E nós, que somos filhos de Abraão, espiritualmente falando, fomos enxertados na videira sem sermos judeus. E Paulo diz, se os gentios que foram aceitos, enxertados na videira, não sendo judeu, quanto mais os judeus que aceitarem a Cristo poderão, então, ser novamente enxertados na videira, que é o Cristo. Entendeu? Então, o que é que se espera para o futuro lá naquela região de Jerusalém? Geograficamente falando, não se espera nada. A não ser quando Cristo voltar com todo o poder e glória e pairar sobre aquele local, aplanar o terreno e descer a cidade santa até onde eu sei, entendeu? Então, o Monte Moriá foi utilizado por Deus como um espaço de desafios e juízo. Quando Cristo estiver por voltar, aquela localidade será o local reservado por Deus para aplanar a cidade santa, toda a cidade santa, a Nova Jerusalém, e nós dentro dela. Mas hoje, o desafio e o juízo também está lançado sobre nós. O que é que nós podemos fazer? Bom, Abraão sacrificou, foi perdoado por Deus. Davi sacrificou, foi perdoado por Deus. E nós já precisamos aceitar o sacrifício de Cristo e nos mantermos perdoados por Deus dentro do padrão para sermos salvos quando ele voltar nas nuvens do céu. Então, esse é o desafio que o Monte Moriá, a ilha de Araúna, o sacrifício que Abraão fez, o sacrifício que Davi fez, essas histórias nos trazem para nós nos dias de hoje essa grande oportunidade. E aí eu pergunto para você, você aceita esse desafio? Você aceita essa oportunidade? Percebam, tanto para Abraão quanto para Davi, o Monte Moriá foi uma oportunidade de salvação. E a morte de Cristo na cruz
E a sua ressurreição e o seu retorno também é uma oportunidade de salvação, tanto para mim quanto para você. A minha pergunta é: oremos juntos então. Querido Deus, por favor, continue abençoando o André e a Cintia e toda a sua família. Abençoa também a Célia e a sua casa. Abençoa a Gorete e toda a sua família também. E abençoa também a minha casa. Por favor, Senhor, assim como Abraão esteve na montanha do desafio e juízo, e do mesmo modo como Davi também esteve diante da montanha de desafio e juízo, e assim como todo Israel esteve diante dessa montanha de desafio e juízo com o seu tempo, permite-nos nesse instante e a cada dia em nossa vida, ao passarmos por esse momento de desafio e juízo, assim como eles passaram, nós tenhamos a grande satisfação de aceitar o desafio, de aceitar o teu perdão e de receber a tua salvação. Não permita que ocorra conosco o que houve com o povo de Israel ou com os judeus, com tantos momentos de tristeza, tantos momentos de dissolução, destruição da cidade, exílio. Não permita que essas coisas aconteçam conosco. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter no teu caminho, para que naquele grande dia, quando o Senhor chegar com a cidade santa, nós estejamos preparados para sermos aceitos por ti e levados contigo para vivermos toda a eternidade ao teu lado. Por favor, Senhor, nos toma nos teus braços sobre teus paternais cuidados. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.